Entra no ar o informativo TV Câmara Maringá, 22 de abril de 2014. Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores terão 5 projetos e 14 requerimentos para votar. Os destaques são, em primeira discussão, projeto do vereador Luciano Brito, determinando a instalação de dispositivo de segurança que interrompe a sucção de água em piscinas de uso coletivo, públicas ou privadas, localizadas em clubes, condomínios, hotéis, associações e outros. Em segunda discussão será votado o projeto de lei complementar do vereador Carlos Saboia, que sugere desconto de 50% a 100% na construção de edifícios garagem no quadrilátero central de Maringá. O objetivo é que eles tenham, no mínimo, 3 pavimentos e comportem mais de 80 veículos. Também em segunda discussão, o plenário votará o projeto da vereadora Márcia Socrepa, instituindo a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal. Ela acontecerá anualmente entre os dias 1º e 7 de outubro, com o objetivo de informar a população, principalmente as gestantes, do risco de consumir bebida alcoólica e outras substâncias psicoativas durante a gestação. Isso será feito por meio de palestras, conferências, fóruns e publicações. Este foi mais um informativo TV Câmara Maringá. Voltamos ao ar na próxima quinta-feira, a partir das 16 horas. Fique agora com a sessão ordinária e boa noite a todos. Boa noite a todos. Peço aos presentes para que se coloquem em pé, por gentileza, para darmos início à sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para fazer a leitura de um texto bíblico, convido a vereadora Carmen Inocente. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 10 e 11. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Palavras do Senhor. Vê lá como vai ser a reportagem. Não lá fora. Aqui na TV, é ao vivo. Tem uma TV nesse... Abrindo o pequeno expediente da sessão, solicito ao primeiro secretário, vereador Tenente Edson, que faça a leitura da ata da sessão ordinária que foi realizada no dia 27 de fevereiro. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá.
Aos 27 dias de fevereiro de 2013, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, com a presença de 15 vereadores. Às 16 horas, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé com a invocação. Sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, o vereador Tenente Edson Luiz procedeu à leitura do texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2013, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura da súmula das matérias contidas no expediente recebido, assinando sob o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para a posterior deliberação do presidente. Passo seguinte, o presidente abriu inscrição para os vereadores que quisessem usar da palavra no pequeno expediente. Quando fizer o uso da palavra, os seguintes vereadores: Humberto Henrique, Jones Dark, Luiz Pereira, Tenente Edson Luiz, Mário Verri e Carlos Mariucci. Esgotado o tempo regimental do pequeno expediente, passou-se ao período da ordem do dia, quando o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do item primeiro, projeto de lei número 12.904/2013, de autoria da vereadora Márcia Socrepa, instituindo a Política Municipal de Prevenção a Doenças Ocupacionais dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Item segundo, projeto de lei número 12.919/2013, de autoria do vereador Chico Caiana, dispondo sobre a obrigatoriedade da utilização de coletes refletivos pelo segurança de casas noturnas, bares, boates e similares no município de Maringá. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Item terceiro, projeto de lei número 12.843/2013, de autoria dos vereadores Luciano Brito, Tenente Edson Luiz e Capitão Ideval, determinando a fixação de painel informativo ou informando a capacidade máxima de lotação do estabelecimento, a quantidade de frequentadores que já adentraram o local e o número de vagas remanescentes nas boates, casas noturnas, casas de show ou estabelecimentos similares em funcionamento no município. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando posto lavrada essa ata, que depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Está em discussão a ata da sessão. Não há oradores, presidente. Em votação. Votos, presidente. Declaro aprovada a ata da sessão realizada em 27 de fevereiro. Dando continuidade, solicito ao meu secretário, o vereador Tenente Edson Luiz, que faça a leitura do sumário do expediente recebido. Nem ponto. Sumário das indicações. Indicação número 2104, autor vereador Tenente Edson Luiz, sugerindo a instalação de lixeiras maiores e em maior quantidade ao redor do Parque do Ingá. Indicação número 2179, autor vereador Belino Bravin, sugerindo o fornecimento de repelente aos servidores das unidades básicas de saúde de Maringá. Indicação número 2269, autor vereador Luiz Pereira, sugerindo a instalação de filtros nos bueiros existentes nas vias públicas do município, com a finalidade de evitar que resíduos sólidos tais como lixo, entulhos, sacos plásticos e folhas
entrem nas galerias e, por consequência, provoquem enchentes e danos ao meio ambiente. Desta feita, os resíduos sólidos serão escoados por meio de tubulação fluvial. Indicação número 2273, autor vereador Ulisses Maia, sugerindo a melhoria da iluminação existente nas imediações do terminal de transporte coletivo urbano de passageiros, localizado na Avenida Tamandaré, na Zona 1. Indicação número 2227, autor vereador Luciano Brito, sugerindo o rebaixamento do meio-fio e a posterior implantação de rampa para acesso de pessoas com deficiência física no canteiro central da Avenida São Judas Tadeu, no cruzamento com a Rua Palmital, no Parque Residencial Quebec. Indicação número 2288, autor vereador Carlos Marius, sugerindo a implantação de pisos especiais para pessoas com deficiência visual nas faixas de passeio públicos existentes no município de Maringá. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 2160, autor vereador Belino Bravin, solicitando que informe esta Casa de Lei se há previsão para a concessão de isenção da taxa de remoção de túmulos do cemitério Jardim Municipal, cobrada pela administração municipal, para pessoas de baixa renda e, em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Requerimento número 2252, autor vereador Dr. Manuel Sobrinho, solicitando que informe esta Casa de Leis relativamente às autorizações concedidas pela administração municipal referente à concessão de habite-se, alvará de construção, alvará para abertura de empresas e liberação de obras que haviam sido suspensas por irregularidades, as quais já tenham sido sanadas ou quanto segue. Qual tem sido o prazo utilizado pela administração municipal para o atendimento dos munícipes que solicitaram cada um dos serviços mencionados? Segundo, qual é o número de servidores responsáveis pela execução dos referidos serviços? Requerimento número 2253, autora, vereadora Márcia Socrepa, solicitando que informe esta Casa de Leis por quais razões o nome Dr. Robson Menon foi retirado da fachada do Núcleo Integrado de Saúde, localizado no lote 573B da Gleba Patrimônio Maringá, em contrariedade ao disposto na Lei 3.463 de 1993, que denomina o prédio do referido Núcleo Integrado de Saúde após a reforma do mesmo. Requerimento número 2255, autor vereador Mário Verri, solicitando que informe esta Casa de Lei se há estudos com a finalidade de proporcionar melhorias na sinalização vertical e horizontal de trânsito na Rua Santa Amaro, no cruzamento com a Rua Santa Efigênia, no Jardim Mandacaru. Requerimento número 2270, autor vereador Luiz Pereira, solicitando que informe esta Casa de Lei se os agentes de saúde pública do município estão lavrando autos de infração à Lei Complementar 657/2007, de acordo com a previsão contida no artigo 7º da referida lei, em especial nos casos de proprietários, inquilinos ou responsáveis por propriedades particulares ou não, que estejam reincidentes na prática de condutas que provoquem a proliferação dos vetores transmissores da dengue. E, em caso negativo, decline os motivos e se há previsão para o cumprimento do referido dispositivo. Sumário dos projetos de lei. Projeto de lei número 2260, autor vereador Luciano Brito, altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.680, que dispõe sobre a disponibilização de espaços e equipamentos públicos para a prática de atividades físicas, desportivas, de lazer e recreação no período noturno pela comunidade em geral. Projeto de lei complementar número 2262, autor vereador Ulisses Maia, transforma a Rua Pioneiro Domingos Salgueiro em eixo de comércio e serviços e no trecho que especifica. Mensagem de lei número 41 de 2014,
autoriza o Executivo Municipal a alienar terrenos de propriedade do município de Maringá, contendo em seu interior uma residência edificada pela municipalidade, destinados ao Fundo Municipal de Habitação. Ofício número 353/2014, do Comandante-Geral da Polícia Militar, César Vinícius Kogut. Ofício número 1246, 1259 a 1265, 1267, 1273, 1283, 1286, 1321, 1325, 1328, 1333 a 1335, 1340, 1355, 1356, 1359, 1363 a 1369, 1371, 1372, 1374, 1385, 1387, 1390, 1392, 1395, 1396, 1419, 1421 e 1422/2014, do Secretário Municipal de Gestão, José Luiz Polvo. Encerrada a leitura do sumário do expediente recebido, passamos para ainda no pequeno expediente, a oportunidade de pronunciamento dos vereadores. Abertas as inscrições. Vereadores inscritos. Vereador Luciano Brito, vereador Jones Dark, vereador Carlos Mariucci, vereador Tenente Edson Luiz e vereador Dr. Manuel. Com a palavra, o primeiro vereador inscrito, vereador Luciano Brito, a quem autorizamos o uso da pronunciamento no próprio local. Senhor presidente, realmente solicito a Vossa Excelência, por gentileza, falar daqui da mesa, apenas para comunicar aos demais colegas que hoje fizemos a primeira reunião extraordinária, uma reunião bastante produtiva, da reunião da CPI da dengue, que é composta por esse vereador Mário Verri, nosso relator, vereadora Márcia Socrepa, vereador Dr. Manuel e o nosso decano, vereador Belino Bravin. Nessa oportunidade, aprovamos a convocação de autoridades, o secretário de Saúde, Dr. Nardi, secretário municipal de Serviços Públicos, Wagner Múcio, os responsáveis pelo setor de fiscalização da Prefeitura de Maringá, o diretor Marco Antônio, também a gerente de fiscalização, e também as autoridades da 15ª Regional de Saúde, que é o órgão ligado à Secretaria Estadual. Tanto o diretor, Dr. Kazumi Koga, como também a gerente, a diretoria responsável pelo setor epidemiológico daquela instituição. E também requerimento convocando também os responsáveis pela coleta do lixo, tanto domiciliar como em fundos de vale, requerimento do vereador Belino Bravin, que estaremos formalizando na próxima reunião. Também aprovamos um questionamento, são 14 questionamentos iniciais que nós fazemos também à municipalidade, acerca dos dados consolidados dessa epidemia da dengue que está preocupando a todos nós, e nós queremos comunicar e reafirmar mais uma vez que a confiança que os nobres colegas tiveram em depositar em minha pessoa na condição de presidente, e tenho certeza nos demais vereadores membros, assim como o nosso nobre relator, vereador Mário Verri, nós esperamos concluir um trabalho sério, ponderado, mas dar uma resposta comparando os dados consolidados que temos de 2013 com 2014, para darmos a contribuição do Legislativo nessa guerra, nesse combate, nesse enfrentamento à epidemia da dengue. Reafirmamos mais uma vez que apenas uma pessoa acamada ou uma vítima dessa epidemia seria mais do que suficiente para que envidássemos todos os esforços no sentido de combatermos este problema. O dado que nós temos é de que no ano de 2013 tivemos um pouco mais de 3.000 casos e agora em 2014 tivemos mais de 5.000 casos. Então algo aconteceu, algo vem acontecendo, e o crescimento demográfico de Maringá registra um crescimento em torno de um pouco mais de 30.000 habitantes. Então nós estamos querendo entender isso,
para que, juntamente com todos os órgãos envolvidos, darmos também a nossa posição, a nossa contribuição, para nos somar nesse esforço para combater essa epidemia da dengue. Sempre com aquele posicionamento sensato, que o nosso objetivo é tornar transparente as ações e dar a nossa contribuição, que é o que a população merece. O enfrentamento da dengue passa pelo trabalho de cada cidadão, das instituições, e a Câmara Municipal não pode se furtar a esse debate, e nós queremos qualificá-lo através do nosso trabalho de investigação da CPI da dengue. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os vereadores. Pois não, vereador Luciano Brito, presidente da CPI da dengue. Com a palavra agora o vereador Jones Dark. Declina, vereador Jones Dark, que acompanhou, né, vereador, um acidente da árvore caindo, e o carro dele era o próximo. Veja como é o destino, o carro, a fila de carros parados no semáforo, na perimetral com a São Paulo, e a árvore caiu exatamente em cima do carro que estava na frente. Exatamente, faltou um metro. Quase que a árvore rosca no chifre da minha caminhonete. Na minha caminhonete tem um chifrão de boi, sabe? Tem um chifrão. O Douro. Mas depois vou comentar. Eu ia falar, depois que o projeto foi, nós vou falar aí disso. Com a palavra o vereador Carlos Mariucci. Eu enchi minha caminhonete, viu? Vou começar a falar aquela caminhonete chifruda. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, a imprensa e a todos os que nos assistem pela internet e pela TV Câmara. Amanhã vai completar 6 meses de um dos episódios mais baixos do governo Beto Richa. No início do mês, nós estivemos aqui abrindo espaço para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e aí, né, o Dia Mundial da Saúde e tal. E amanhã, dia 23 de outubro, o governador esteve, né, faz 6 meses, então, dia 23 de outubro passado, o governador esteve em Maringá para inaugurar a ala de oncologia pediátrica para o tratamento de crianças com câncer do Hospital Universitário. A inauguração, porém, não passou de uma farsa eleitoreira, montada pela gestão estadual para enganar a população de Maringá. A região metropolitana, a ala de atendimento às crianças com câncer do HU nunca esteve pronta e jamais entrou em funcionamento. Nossos companheiros médicos, aqui companheiros vereadores que são médicos, Dr. Manuel, Dr. Saboia, vereadora Carmen deve ter acompanhado isso, e realmente essa ala nunca entrou em funcionamento. 6 meses depois, então, do encerramento da placa de inauguração, crianças maringaenses continuam, é o que nós falamos aqui no início do mês, né? As crianças maringaenses continuam buscando tratamento nos hospitais Pequeno Príncipe e Erasto Gettler, em Curitiba. Mais grave do que a falsa inauguração foi a explicação dada pelo governador para o episódio. Na ocasião, questionado pela reportagem da RPC TV, sobre o porquê do governo inaugurar um hospital para crianças com câncer que não estava pronto para funcionar. E Beto Richa, governador, respondeu: eu não trabalho aqui, estou apenas inaugurando. E aí ele falou para a repórter perguntar aos cuidadores da casa, a Magda, né, a superintendente e aos outros. Sem o filtro de sua assessoria de comunicação, Richa revelou-se por inteiro aos paranaenses. É um governador espantosamente
desinformado e desinteressado com as ações de sua própria gestão, além de insensível com um tema tão importante quanto o tratamento de crianças com câncer. Quando confrontado com a realidade pela jornalista da RPC, o governador ainda mostrou-se covardemente hesitante. Em vez de enfrentar a situação, procurou imediatamente alguém para atribuir sua culpa pela malfadada inauguração. Sem querer, de supetão, certamente a revelia dos seus estrategistas, Beto Richa desnudou o maior dos sintomas do seu próprio governo. Ele simplesmente não trabalha. Por essa razão, o Paraná atravessa a maior crise financeira de sua história, com graves implicações para as áreas de segurança e saúde. A ala para tratamento de crianças com câncer do HU de Maringá, inaugurada há 6 meses e que nunca entrou em funcionamento, comprova isso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, realmente eu quis relatar aqui o que aconteceu há 6 meses atrás, mas muito bem lembrado pelo presidente do PT estadual, deputado Enio Verri, e da qual tem fiscalizado e trabalhado junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores do Paraná, na Assembleia Legislativa, e acompanhado os trabalhos do governador, que infelizmente se diz ele mesmo claramente que não trabalha nesse estado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Tenente Edson Luiz. Excelentíssimo senhor presidente Ulisses Maia, senhores e senhoras vereadores, senhores e senhoras presentes nessa sessão, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, canal 16, internet, nosso boa noite. Venho aqui, senhor presidente, para informar e também solicitar e convidar a toda a comunidade de Maringá que amanhã às 16 horas a nossa comissão de estudo sobre a situação de música ao vivo e mecânica nos bares estará apresentando o relatório final e também a minuta do projeto de lei, a qual, através dos vereadores Tenente Edson, Bravin, Adilson e Mário Verri, chegamos ao fechamento em praticamente 40 dias. Nós tínhamos 90, mas em virtude do excelente trabalho feito pelos vereadores, pela equipe de apoio, que foi o representante dos músicos, representante dos bares, representante das lanchonetes e também representante das comunidades, nós conseguimos chegar a um bom termo e acredito que irá beneficiar a todos, não somente os proprietários de bares, lanchonetes e similares, como também os músicos e também os moradores dos bairros. Então quero aqui convidar a todos os vereadores que estiver disponibilidade para que amanhã, juntamente conosco, a qual vocês confiaram esse trabalho, estejam aqui às 16 horas para também participar e ouvir a minuta sobre os trabalhos e o relatório final. E também agradecer a todos aqueles funcionários que de forma direta ou indireta contribuíram para que nós obtivéssemos esse êxito nessa comissão. Muito obrigado. Convido o último vereador inscrito para o uso da palavra, vereador Dr. Manuel. Presidente Ulisses Maia, vereadoras, Carmen Lucente e Márcio Socreto, caros vereadores, funcionários dessa casa, assessores, público que nos assiste. Como eu falei na última sessão, que traria em cada sessão um tema, e o tema que eu trouxe hoje
sobre as nossas crianças, nossa juventude, Carlos Saboia, que antigamente a incompetência das autoridades era matar em muitos lugares desse país as crianças e os jovens de fome e de trabalho duro e não na escola. E hoje eles matam pela droga, pela incompetência que nós temos de colocar nossas crianças, nossos jovens na escola e não garantirmos o dia todo na escola e estamos perdendo nossas crianças, nossa juventude para as drogas. Tudo incompetência nossa como agente público. No meu tempo, me refiro principalmente ao Nordeste, que inventavam que era parasitose intestinal nas crianças, que era doenças infecto-contagiosas, enfim, falta de saneamento e tudo, mas no fundo morria tudo, era de fome mesmo. Porque se não dava saneamento básico, como não dá até hoje, se não dá saúde de qualidade, se não dá escola decente, a juventude, as crianças ficava naquela época. Eu, por exemplo, tive que começar a trabalhar aos 7 anos de idade, estudar à noite, com uma lamparina. Então, era uma incompetência enorme. A qualidade de vida não existia e era aquela história salve-se quem puder. E hoje, estão matando nossa juventude e nossas crianças pelas drogas. Por falta de competência. Por exemplo, eu vou citar um dos itens aqui. Essas verbas publicitárias enormes que é dada para a divulgação do nada e que não tem nenhuma retorno, devia estar sendo utilizada na prevenção das drogas e na escola mais decente. Isso eu não estou falando só do município, não. Estou falando do município, do estado e também do governo federal. Gasta o Rio, aqui são até 5%, até 5% do orçamento corrente, que hoje é de 45 milhões, quase ser gasto com publicidade. E quando a gente faz um projeto para que pelo menos deixe na internet quanto é que está gastando com cada órgão de comunicação, não passa. É derrubado. Mas na hora que eu sair daqui, eu vou passar a pé aqui na catedral e vou ter um constrangimento e coragem e vergonha por ver que nossos jovens estão se drogando. Então no passado matavam de fome. E hoje a incompetência mata pelas drogas, pela bebida, pelo descaso. Como é que nós vamos ter uma nação decente? Com essa incompetência que nós temos. Essa incompetência de todos nós, agentes públicos, nós somos incompetentes. Não é possível que nós estejamos perdendo nossas crianças para as drogas junto com a nossa juventude. E se fala de país que vai ter futuro, não vai ter. Enquanto nós priorizarmos publicidade e não investirmos na educação, caro Saboia, nós vamos continuar desse jeito. Século 21. E nós não temos escola decente, não temos saúde decente, porque nós priorizamos o quê? Publicidade e outras coisas mais. Então, cada oportunidade que eu tiver, eu vou escolher um tema dessa natureza e vou trazer aqui. Não vou parar nunca. Muito obrigado. Parabéns, vereador Dr. Manuel. É isso mesmo, temos que persistir. Encerramos o pequeno expediente e antes de entrarmos na hora do dia, título de informação, fiquei encarregado de trazer aos vereadores esse documento. Esse é o documento da Associação dos Lojistas e Moradores da Avenida Brasil, que hoje fizeram um manifesto, né? Os senhores vão acompanhar pela imprensa, fecharam 5 horas o comércio e dirigiram até o Paço Municipal.
E é um documento para o prefeito e outro para a Câmara. Ele é bem curtinho aqui, apenas a título de informação e de conhecimento de todos, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Prefeitura Municipal de Maringá, Gabinete do Senhor Prefeito Municipal. Pauta reivindicatória. Excelentíssimo Senhor Prefeito, a Almabran, Associação dos Lojistas e Moradores da Avenida Brasil de Maringá, representando os lojistas e moradores da Avenida Brasil, imbuída da defesa dos interesses não apenas desses representados, mas com demandas dos cidadãos maringaenses, das mais variadas atividades e posicionamento geográfico, apresenta as seguintes reivindicações. Primeira, a imediata paralisação de qualquer obra ou adequação que tenha como objetivo a preparação ou a implantação de um sistema binário no trânsito da Avenida Brasil, com reflexos nas ruas e avenidas de seu entorno. Segundo, implantação imediata de ações que promovam disponibilização de vagas de estacionamento na região afetada pelas obras já iniciadas na Avenida Brasil. As solicitações acima surgem da realidade penosa pela qual estão passando os lojistas e todos os colaboradores que trabalham na Avenida Brasil. Após a implantação das obras iniciadas em janeiro de 2014, nesta avenida, dificuldades sérias se estabeleceram para todos, que com queda exagerada no faturamento das lojas ali presentes, empresas com mais de 40 anos de existência estão fechando portas. Outras já demitiram colaboradores e também estão seguindo um caminho que fatalmente as podem levar para o encerramento de suas atividades. Desta forma, compreendemos que a aceitação das reivindicações acima são totalmente necessárias para que esse quadro se reverta e que, principalmente, não se torne ainda pior. Não se trata de um problema localizado na Avenida Brasil, considerando todos os reflexos que o fechamento de lojas ou a redução de suas atividades pode provocar para a população maringaense. Aguardamos o posicionamento dessa respeitosa gestão municipal e a aceitação inconteste das solicitações acima listadas. Atenciosamente, Almabran, Edivaldo Alves da Silva, presidente, e Ademir Garcia, vice-presidente. Bom, fica feito então o registro e a informação aos vereadores, farei cópia depois para entregar a todos. E ao final do manifesto, o secretário do Planejamento Urbano, Lércio Barbão, e o procurador-geral do município foram até lá e ficaram com cópia desse documento e ficaram de dar uma resposta para a associação. Peço agora ao primeiro secretário que, iniciando a ordem do dia, efetue a leitura do primeiro item. Projeto de Lei Complementar número 1472/2014, de autoria do vereador Carlos Saboia, dispondo sobre a concessão de incentivo fiscal para a construção de edifícios-garagem destinados ao estacionamento e guarda de veículos no quadrilátero central da cidade de Maringá, em segunda discussão. Em discussão, o projeto de lei. Não há oradores, presidente. Em votação. Votos, presidente. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 1472, de autoria do vereador Carlos Eduardo Saboia. Item segundo. Projeto de lei número 12.782/2013, de autoria de vereadores, dispondo sobre a inclusão do tema qualidade de vida com amor exigente na proposta pedagógica dos estabelecimentos da rede municipal de ensino. Em discussão, o item segundo. Não há oradores. Em votação.
15 votos, presidente. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 12.782, de autoria dos vereadores. Item terceiro. Projeto de lei número 12.949, de autoria da vereadora Márcia Socrepa, instituindo a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal no município de Maringá. Em discussão, o projeto de lei. Não há oradores, presidente. Em votação. Votação. Vamos retomar aqui. Em votação. Quinze votos, presidente. Declaro aprovado o projeto de lei 12.949, de autoria da vereadora Márcia Socrepa. Item quarto. Projeto de lei número 13.009/2014, de autoria do vereador Luciano Brito, determinando a instalação de dispositivos de segurança que possibilite a interrupção do processo de sucção de água em piscinas de uso coletivo, públicas ou privadas, localizada em clubes, condomínios, hotéis, associações e assemelhados, e dando outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, pela ordem, vereador Luciano Brito. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada desse projeto de lei por uma sessão, porque nós temos tramitando na casa mais alguns projetos da mesma natureza, senhor presidente, e nós queremos falar com demais autores, inclusive Vossa Excelência, né, tem um projeto também, que é um projeto pioneiro, e nós queremos aí compatibilizar esse projeto, porque poucas cidades do Brasil e dos estados brasileiros têm uma lei semelhante e nós queremos aí fazer ela o mais completa possível. Então nós queremos retirar por uma sessão para juntarmos depois as proposituras. Requerimento, então, do vereador autor do projeto para o adiamento da discussão e votação por uma sessão. Quinze votos, presidente. Adiada a discussão e votação do item quarto por uma sessão. Item quinto. Projeto de lei número 13.076, de autoria do vereador Belino Bravin, autorizando a renovação da concessão de direito real de uso de lote de terras em favor da Associação de Pessoas da Terceira Idade e Idosos de Maringá, em primeira discussão. Em discussão, o projeto de lei. Não há oradores, presidente. Em votação. Requerimento. Quinto. Já votamos o quinto. Era votação. É. Incluí o meu aqui, eu me perdi aqui, vereador Bradinho. Eu ia votar, então com o meu voto, são 15 votos, aprovado o projeto de lei 13.076 para 2014, de autoria do vereador Belino Bravin. Com a palavra, pela ordem, vereador Luciano Brito. É que eu vi o vereador em pé, pensei que o vereador tinha pedido. O vereador Jones Dark. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ulisses de Jesus Maia Cocifas. Gostaria de pedir a votação em bloco os requerimentos do 6 ao 19, dispensando a leitura e conto com o voto de todos os vereadores e as vereadoras também. Em votação, requerimento do vereador Jones Dark. Tem 2 regimes de urgência. Inclusive, consulto os vereadores enquanto votam se estão com os regimes de urgência ou se há necessidade de suspender a sessão. 13 votos favoráveis. Declaro aprovado o requerimento do vereador Jones Dark. Em discussão, os itens 6º a 19.
Vereadores Adilson Sintra, Carlos Mariucci e Tenente Edson Luiz. Com a palavra, o vereador líder do prefeito, Adilson Sintra. Senhor presidente, só para informar esse requerimento meu do item 9, sobre a escola, lá já está em reforma já o muro, tá? Já foi atendido o nosso pedido. Muito obrigado. O vereador líder do prefeito está com bastante força junto ao executivo. Parabéns. Quem sabe os demais possam ter essa mesma agilidade. Com a palavra, o vereador Carlos Mariucci. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é lógico, com muito respeito ao vereador Negrão Sorriso, a gente vota, mas eu, por exemplo, num caso como hoje, que é a sessão tranquila, eu vou aqui registrar os meus pedidos, meus requerimentos, da qual entendo como de fiscalização, e a gente busca aí algumas informações. Então, no item 10, no requerimento de nossa autoria, nós, aqui, de acordo com a linguagem, né, para esclarecimento público, se a administração municipal efetuou a entrega de medicamentos nas residências de munícipes no ano de 2013, e em caso positivo, decline quantas pessoas receberam esse medicamento. Foi uma proposta da qual ganhou muitos votos o senhor prefeito, e nós não estamos vendo aí sendo atendidas. Talvez a vereadora Carmen, o doutor Manuel, pudesse responder, mas eu fiz o requerimento para ver aqui a resposta de maneira oficial do senhor prefeito. Também de nossa autoria, no item 11, para fim de esclarecimentos, quantos animais foram capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Maringá no ano 2013, bem como quais foram as medidas tomadas pelo referido Centro de Zoonoses em relação aos animais. Eu, juntamente com o vereador Humberto Henrique, vereadora Carmen, e não me lembro mais qual outro vereador, fez parte da comissão que tratou sobre essa questão dos pequenos animais. E nós sabemos a dificuldade que o município vive nessa situação. Nós aprovamos e está sendo encaminhado a questão Humberto Henrique, junto com a comissão, mas Humberto Henrique tomou meio que a frente desse trabalho e está lá aprovado. Daqui uns dias nós esperamos, vereador, que seja realmente efetivado, que passe aí a castração desses animais. Mas tem muitas outras situações, os animais, por exemplo, lá no Centro de Zoonoses. Então nós fizemos aqui o requerimento para ver quantos animais foram recolhidos, o que foi feito, e aí no período de 2013, para a gente ter aí o tamanho, a dimensão desse trabalho. Nós também solicitamos, através aqui do item 12, a previsão para o plantio de árvores e a implantação de paisagismo na Praça da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória. A nossa interrogação é as alterações feitas por esse absurdo projeto pelo gestor anterior, que estragou a Praça da Catedral. Mas tem uma segunda etapa, que começou, terminou, mas nós estamos vendo ali algumas falhas, e fizemos essa interrogação ao executivo, queremos ver a resposta oficial, para ver exatamente o caminho a tomar. Muito dinheiro foi gasto, dinheiro do governo federal que veio de uma gestão, né, eu sempre que passo ali na Praça da Catedral, e todos passam, aliás, nós estamos aqui na frente, né, dá dó de ver o absurdo que foi feito com a Praça da Catedral. Diante disso, vamos ver as respostas oficiais do Executivo. Muito obrigado. Com a palavra, não havendo mais vereador para o uso da palavra, em votação os requerimentos. Os requerimentos, votação em bloco.
12 votos favoráveis, presidente. Declaro aprovados os requerimentos, incluindo o vereador Adilson Cinta, 13 votos constantes da pauta da ordem do dia. Temos 2 regimes de urgência, suspendo a sessão, convido os senhores vereadores para virem até a mesa para uma rápida reunião.
falou. 2 minutos. E aí agora? Aqui você vai contra o gente. Contra o... Não, vem aqui um pouquinho, não. Vamos conversar. Viu? Vamos tirar esse daí, então. Vamos aí, Só o teu, pelo amor de Deus. Bora comer esse sashimi. Bora comer esse sashimi. Caia, eu daqui, nessa cozinha, para a câmera subiu. Estão reabertos os trabalhos. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do requerimento 2292. 2292. É o meu aí. Ah, é o meu? Bom, depois eu passo. Senhor presidente, consoante que prescreve os artigos 172, inciso 6º, artigos 198 a 200 do Regimento Interno, o vereador adiante nomeado requer à mesa a inclusão do projeto de lei de sua autoria, que inclui o circuito de corridas de rua Maringá-Runingue, no calendário oficial do município, na pauta da sessão ordinária do dia 22 de abril do corrente ano. Antes de colocar em discussão e passar a presidência para o vereador Luciano Brito, só a título de informação, como sempre fazemos, tem mais 3 leis promulgadas nesta data pela mesa. Uma da vereadora Márcia Socrepa, que dispõe sobre a fixação de cartaz com as informações necessárias à prevenção contra o contágio de hepatite nos salões de beleza que oferecem serviço de manicure e pedicure no município de Maringá. Outra lei do vereador Manuel Alves, Dr. Manuel, que dispõe sobre o recebimento, depósito e doação de sobras de materiais de construção para pessoas carentes em entidades beneficentes, nos termos que especifica. E a terceira, de autoria do vereador Luiz Carlos Pereira, que institui a Semana Municipal de Paz no Trânsito. A Câmara faz a sua parte. Peço ao vice-presidente que assuma a direção dos trabalhos. Vetou. Da Paz no Trânsito? Ele vetou. Solicito ao nobre secretário que proceda à leitura do requerimento de urgência. Foi lido? Então, havendo requerimento de urgência, está em discussão o requerimento. Está em discussão a urgência. Não oradores. Não havendo oradores inscritos, está em votação a urgência da matéria. Quatorze votos, presidente. Solicito ao nosso primeiro secretário que proceda à leitura da lei que entra agora em regime de urgência e comunicamos aos demais vereadores que o projeto, apesar de estar tramitando em regime de urgência, já tem pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, assim como o jurídico desta Casa de Leis. Primeiro secretário para a leitura da súmula da lei. Projeto de Lei 13.094/2014 inclui o circuito de corrida na rua Maringá-Runingue, no calendário oficial do município. A lei está em discussão. Não oradores. Não havendo oradores para a discussão da matéria, o projeto de lei está em votação.
14 votos, presidente. Declaro aprovado o projeto de lei número 13.094, de autoria do nobre vereador, presidente dessa casa, Ulisses Maia. Não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada nessa sessão de hoje, declaramos encerrados os trabalhos. Tenham todos uma boa noite. Tchau,